Salve, salve nação! Estamos aqui no nosso canal 2, o Marcos Fly. Inscreva-se aqui, deixa o like e ative o sininho. Vamos falar aqui, galera, de mercado da bola do Mengão. Vamos falar aqui de goleiro, centroavante que o Flamengo quer contratar. Bem, já vou dar um spoiler aqui para você ficar até o final do vídeo. O Flamengo vai atrás, sabe de quem? De um jogador do Tottenham. De um centroavante que joga no Tottenham. Galera, assista o vídeo até o final. O Andrew também, goleiro Andrew. O Flamengo quer contratar esse jogador. Vamos falar aqui também dessa novelinha chata do Caio Jorge. Mas assista o vídeo até o final, dá aquela moral, deixa o like, se inscreva e ative o sininho. Quero dar os créditos para o canal ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Vamos lá. Milhões e entrego quase 30, né? 27 milhões para o Zenit, mas não, eles falaram, eu quero gastar e ter o Gerson e ter o Caio Jorge. Basicamente agora foi mais uma guerra de narrativas ou guerra de comunicação, porque o Flamengo já tinha conhecimento. Aliás, foi uma informação que nós trouxemos de forma exclusiva na ESPN no começo da semana, que o Cruzeiro tinha encerrado qualquer possibilidade de negociar, seja ou fosse o Caio Jorge ou outro titular. E foi feito olho no olho com todo o elenco, com a participação do Tite, com a participação do Peraí, meus amigos. Pedrinho. O que eu entendi, e conversando com pessoas tanto do Flamengo como do Cruzeiro nas últimas horas, sim, essa proposta é real, ou foi real, oficial, foi enviada pelo Flamengo ao Cruzeiro, 30 milhões de euros, mas aquilo que eu entendi, a parte que fica mais nos bastidores, foi a mensagem que o Flamengo passou, mesmo sabendo que essa proposta seria recusada, para fazer uma última força e meio que passar a mensagem para a torcida, para a comunicação social, para a imprensa, que é o seguinte: o Cruzeiro gastou agora 30 milhões de euros. Essa é a hora também, pode perceber que o valor é o mesmo, curiosamente ou não, coincidentemente ou não, 30 milhões de euros oferecidos pelo Caio Jorge, praticamente, até porque a compra do Gerson 27 mais 3, mas enfim, no valor global 30 é o valor que o Cruzeiro paga pelo Gerson, é aquilo que o Flamengo investe ou tenta investir no Caio Jorge. Então foi uma forçada final, mesmo sabendo do resultado, para incomodar, para pressionar, para trazer discussão. E quem sabe até porque hoje, juntamente com o Palmeiras, são os três, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, que têm dinheiro em caixa para poder fazer esse tipo de investimento. Então, mais do que uma guerra entre aspas, evidentemente, dentro de campo, por títulos, por busca de reforços, é uma guerra de comunicação, narrativa, um ficar por cima do outro. O Flamengo, mesmo sabendo que seria recusada a proposta, não podia no dia de hoje ser o menos comentado. Claro que existe o interesse, ou existiu o interesse, a tentativa, mas era o seguinte: hoje fala-se de Cruzeiro e Gerson. O Flamengo não podia deixar por menos, porque há uma guerra de bastidores para perceber quem é mais forte, quem tem mais dinheiro e quem pode mais. Então foi para incomodar, mesmo sabendo o resultado é negativo, o Caio Jorge fica. Aliás, o Cruzeiro já se movimenta para dar um aumento salarial significativo para o Caio Jorge, artilheiro do Brasileirão, artilheiro da Copa do Brasil. E o Flamengo percebeu o seguinte também nas últimas horas: não tendo o Caio Jorge, não vai no Marcos Leonardo. A gente pode deixar claro essa informação extra. Marcos Leonardo, apesar do interesse inicial, não está nos planos do Flamengo. O Flamengo cogitou o Cauã Elias, ex-fluminense, hoje no Shakhtar, mas o valor seria praticamente o mesmo, 30 a 35 milhões de euros. E o Flamengo percebeu que não vale a pena, apesar de gostar do jogador, colocar tanto dinheiro para uma incógnita, para uma aposta. O Caio Jorge é realidade. Então hoje no Flamengo a realidade é a seguinte: é muito mais provável e é muito mais discutido guardar esse dinheiro e investir 30, 35 ou 40 num reforço ofensivo, uma sombra para o Pedro em junho. Não vai bater o desespero. Tá aí, galera, a informação que eu dei no começo do vídeo, hein? Ele vai falar no final, tá bom? Cara, qualquer jogador agora vale 30 milhões de euros? Meu Deus do céu, hein? E gastar por gastar agora só para ter um reserva. Não. A preferência passa, não tendo o Caio Jorge, que teve ali 2, 3, 4 propostas recusadas. A ideia então é, talvez então mais forte, esperar o mês de junho, fim da temporada europeia, para o Flamengo vasculhar o mercado em busca de um novo 9, ou reserva para o Pedro, no caso. Pois é, e é época de Copa do Mundo também, o que pode dificultar, né, as negociações. André Kfouri, é mais uma picuinha entre as duas equipes ou não? O Cruzeiro quer mesmo estar com o Caio Jorge e pode oferecer o que quiser. Não acho que é picuinha, é queda de braço. É diferente. Picuinha é quando
existe apenas o desejo de provocar e as pessoas não estão interessadas em aprofundar a conversa. Nesse caso, eu mantenho a minha opinião desde o início, quando quando o interesse do Flamengo foi revelado, a primeira proposta para tirar. Peço até desculpa aí, viu, galera? Toda vez que aparece imagem de melhores momentos, eu tenho que mudar a tela, senão dá direitos autorais. O Caio Jorge do Cruzeiro, até meio surpreendente, porque você imaginaria por que o Cruzeiro venderia o Caio Jorge para um rival. Mas, às vezes, a parte econômica fala mais alto, e aquela história que a gente conversa aqui há muito tempo, o clube que compra também vende, e por isso, né, a mudança de mãos de tanto dinheiro faz com que, o mercado se movimente e times, às vezes, perdem um jogador que inicialmente não desejam perder para poder investir em algum outro, para poder, né, juntar com alguma coisa que já vinha sendo feita e fazer um barulho ainda maior. Não dava para saber o que o Cruzeiro pretendia. Talvez o Cebolinha, pela predileção, né, do Tite, pudesse ser envolvido, mas eu sempre entendi o movimento do Flamengo como uma jogada de força, uma coisa de opressão mesmo. Mas a palavra é muito forte, mas é assim, eu posso. Eu tenho essa grana. Esse cara foi artilheiro do campeonato, ele teve uma temporada incrível, foi convocado para a seleção, eu vou tomar ele. Sim. Eu vou colocar um dinheiro aqui que ninguém acredita e eu vou tomar. E o que acontece do outro lado? Um pessoal que diz, não vai. Aqui você não vai fazer isso. Você pode fazer isso em outro lugar com outro jogador. Aqui não. Por quê? Porque eu quero ganhar aquilo que você já ganhou. E assim, do ponto de vista da torcida do Cruzeiro, essa sequência de eventos é absolutamente espetacular, porque fecha a porta para a saída de um jogador que foi artilheiro e pouco tempo depois chega um cara que jogou no Flamengo, que muito provavelmente o Flamengo como clube e a comissão técnica gostaria de ter de volta. As coisas não andaram assim e agora existe uma reformulação nessa balança de forças, eu acho. O Cruzeiro é mais pesado, o Cruzeiro tem um elenco e, consequentemente, um time titular que é mais amedrontador para todo mundo. Daqui a pouco vamos falar também de mercado da bola do Flamengo, tá? O Flamengo indo em busca de um goleiro, do Andrew, e o Bruno Andrade também tem informações. O Zupac, nós estávamos na redação e encontramos alguns cruzeirenses e a brincadeira é, vocês nem olham mais para os mortais, né? Tá todo mundo assim, meu filho, agora quero ver quem é que segura a gente. Aí tem uns mais humildes, não, converso com vocês aqui, vou dar este prazer de conversar com vocês. Mas é um Flamengo dizendo, eu posso, e do outro lado o Cruzeiro, mas não pode. E o movimento do Flamengo também poderia ter como consequência, esse último movimento, tentar desestabilizar o lado do atleta. Tentar fazer com mais uma proposta, quem sabe o Caio Jorge pedir para ser negociado, que traria um outro tipo de elemento. Não sei se um elemento capaz de fazer o Pedrinho mudar de ideia, mas um elemento novo para a conversa. O Flamengo está no papel dele, né, como comprador, de tentar pressionar com a força do dinheiro, do vil metal, o máximo possível para conseguir o que ele quer. E o Cruzeiro defendendo o seu time e o seu principal talento. Acho que tudo dentro do jogo. O Caio Jorge, como disse o Bruno, ainda vai ganhar um aumentinho, para ele vai ficar bom pra caramba. Né? O chefe está podendo. E o que o Bruno Andrade justamente para ele não ter essa vontade também de sair, vai ficando. É bom para quase, só não foi bom para o Flamengo. Foi bom para o Cruzeiro e bom para o Caio Jorge. Mas o que o Bruno fala sobre o movimento do Flamengo em relação a essa peça, ao ataque, faz todo sentido, né? Porque a busca do Flamengo por um jogador como o Caio Jorge é uma busca legítima para o elenco, mas é uma busca que ela adicionaria ao que já funciona. Não é que o Flamengo precisa buscar urgentemente alguém para essa função. E, de fato, para clubes com o potencial do Flamengo e com a ambição do Flamengo, que é uma ambição que rompe muito a barreira do Brasil, né? É continental, é mundial, a janela mais poderosa é a janela do meio do ano, onde jogadores que estão na Europa, muitas vezes conversando mais próximo do nível do Flamengo, inclusive no aspecto financeiro, se movimentam, né? Então, se dá para contratar um jogador do nível do Caio agora para incorporar o elenco,
legal. Não deu, não tem pressa. Né? Isso não fez falta para o Flamengo na última temporada. O Flamengo foi campeão sem o Pedro, inclusive, né? Porque o Pedro esteve machucado. Então, com o Plata, com o Bruno Henrique, com o outro desses ali na frente. E aí, no meio do ano, com mais calma, o Flamengo pode direcionar o seu canhão para algum outro jogador que venha para incorporar esse elenco. Então, faz sentido a busca pelo Caio, faz sentido a espera, uma vez que não conseguiu contratar o seu atacante predileto. Vem de um goleiro e o Andrew é o favorito, inclusive foi oferecido um pré-contrato ao goleiro do Gil Vicente. Bruno. Basicamente, e só para reforçar e complementar o que o Zupac disse agora, um nome muito bem avaliado dentro do Flamengo, e não é de hoje, já tem ali uns bons meses que é muito bem avaliado pelo Felipe Luiz, pelo Boto, mas sobretudo pelo Felipe Luiz, e que se encaixa na perfeição em relação a perfil, características, idade, valor, é o Richarlison. O Richarlison pós-mundial, pós-Copa do Mundo, ele já tem ali um processo na cabeça dele de deixar o Tottenham. Há pouco tempo ele teve uma proposta da Major League Soccer e ele recusou para permanecer no Tottenham buscando Copa do Mundo. Então, se você for analisar todo esse contexto, o perfil, o Flamengo guardar um dinheiro porque não tem pressa, esperar o pós-Copa do Mundo, pós-temporada europeia, o nome que vai ao encontro disso tudo, há outros nomes evidentemente, mas não ignorem o Richarlison, daqui uns meses, um nome a ser falado ainda mais e ser ali talvez aberto então uma negociação. Deixa eu te perguntar, o que você acha do Richarlison? Responda aqui nesse vídeo, porque é o seguinte, cara, o Pedro, na minha opinião, é melhor que o Richarlison. Quero saber a sua opinião também, vamos lá. O Andrew, na sexta-feira passada, a gente trouxe essa história e deixou ela muito clara para todo mundo. A observação em conjunto, José Boto e Felipe Luiz em Portugal. Eu moro em Lisboa, o jogo do Gil Vicente contra o Sporting aconteceu em Barcelos, no norte de Portugal. E aí as pessoas perguntaram por que Felipe Luiz, no norte de Portugal, num dia chuvoso, à noite, no jogo do Gil Vicente contra o Sporting, o porquê de Felipe Luiz juntamente com o José Boto. Eu tive essa informação. Pera aí, meus amigos. Cara, toda hora eu tenho que mudar. Infelizmente, galera, tem direitos autorais. Eu tenho que mudar a tela toda hora aqui, cara. Faz parte, né? Canal de react é assim mesmo. Vamos lá. Desculpa aí, viu? Informação antecipada. Esperei o jogo começar para largar a informação de forma exclusiva na ESPN, que a observação não era por conta de os dois são apaixonados por futebol e foram juntos acompanhar uma partida interessante. Não, estavam lá por conta do Andrew, que é bem verdade que não fez ali uma boa primeira parte, falhou inclusive no gol a favor do Sporting, mas no segundo tempo foi muito bem, então era um processo de observação in loco. O Flamengo já conhecia muito bem o Andrew, mas faltava ali uma observação, não que fosse mudar tudo, mas interessante. E dali em diante, o Botafogo confirmou uma proposta de pré-contrato para o Andrew. O contrato dele com o Gil Vicente termina em junho agora, ou seja, ele já está liberto para poder fazer um pré-contrato com quem bem entender. O Botafogo fez uma proposta anteriormente para ele de 3 anos de contrato e um valor financeiro importante. O Flamengo, depois da observação, subscreveu que sim, era um goleiro a ser cogitado, depois que o Brasão praticamente foi riscado. O Santos pede mais de 10 milhões de euros e o Flamengo não vai pagar 10 milhões de euros ou mais pelo Brasão. E o Andrew passou a ser aquele nome para ser o reserva de luxo, o substituto de luxo do Rossi por enquanto. E o Flamengo hoje fez uma proposta oficial para o jogador superior à proposta do Botafogo, não só em termos financeiros, mas também em tempo de contrato. O Botafogo oferece 3, o Flamengo oferece 4 anos. Eu não tenho os pormenores dos valores financeiros, mas o que eu ouvi é que a proposta financeira do Flamengo é maior, é melhor e mexeu com o jogador. Então, com o jogador é um processo até fácil de ser resolvido para chegar em junho. Agora entra o outro obstáculo, que o Flamengo quer o jogador para já, quer antecipar essa contratação. E já abriu conversas também com o próprio Gil Vicente, lembrando, o Andrew tem contrato por 6 meses ou por mais 6 meses com o Gil Vicente. E aquilo que eu ouvi aqui em Portugal, com pessoas que trabalham no Gil Vicente, é que se o Flamengo colocar em cima da mesa ali entre 500 mil euros, 1 milhão de euros, e por mais que o Andrew seja importante, o Gil Vicente hoje é o 4º colocado da Liga Portuguesa, o que é uma surpresa. O Gil Vicente é um clube acostumado a brigar na zona de baixo da tabela e hoje é o 4º colocado, brigando então por competições europeias. Mas aceitaria, para não ter que perder de graça daqui 6 meses, aceitaria ali cerca de 1 milhão de euros para libertá-lo agora para o Flamengo,
Veremos qual é a proposta do Flamengo. Esse ponto eu ainda não tive acesso, não tenho essa informação. A informação que eu tenho é essa. Um pré-contrato com o jogador já está em negociação e agora o Flamengo abre conversas com o Gil Vicente para antecipar esse reforço. Tá certo, Bruno. Muito obrigada por todas as informações, pela sua participação aqui no Sport Center. Volte sempre, Bruno Andrade, conosco. Você aí, rubro-negro, apaixonado pelo nosso Mengão, já conferiu se você está inscrito aqui no nosso canal? Se não tiver, cara, inscreva-se. Você está no canal 2, o Marcos Fla. É isso aí, galera. A gente tem mais de um canal porque é necessário. Se, de repente, a gente tomar direitos autorais em algum canal, a gente parte para o outro, tá bom? Então, por isso que temos mais de um canal, beleza? Bem, galera, sobre o Richarlison, né, que foi falado aqui, citado aqui no programa Sport Center da ESPN Brasil. Cara, eu sou mais o Pedro, eu gosto mais do estilo do Pedro do que do Richarlison. Acho que o Pedro é melhor que o Richarlison. Você já comentou? Já deu seu pitaco? Então fique à vontade. E para falar do goleiro Andrew, cara, eu não conheço, né? Vi ali alguns lances dele só, mas não conheço. A gente não segue o campeonato português, né? Porém, o Rossi, ele chegou também sem o Flamengo pagar uma quantia para ele, né? Ele só chegou quando terminou o contrato dele, né? O Flamengo que negociou o Rossi, né, cara, com o Boca Júnior. O Boca não queria liberar de jeito nenhum. Emprestou o Rossi para fora do... Sei lá onde que o Rossi estava. Tava na Arábia, eu acho. Depois o Rossi voltou, né, para cá. Só que daí ele já estava livre. O Flamengo só acertou com o Rossi luvas, né? Para ele chegar. Chegou de graça, né? Entre aspas, de graça, né? Só pagou as luvas dele. E o Rossi é um bom goleiro, né? Agora o Andrew, eu não conheço o Andrew, mas se o Flamengo contratar é porque deve ser bom, né, cara? Porque o Flamengo não contrataria um jogador ruim, né? Eu entendo dessa forma. E sobre o Caio Jorge, fim de novela, né? Graças a Deus, agora ninguém mais vai falar disso, espero eu que não. E o Flamengo, graças a Deus, se livrou de pagar mais do que o jogador merece, mais do que ele vale. Cara, pagar mais de 30 milhões pelo Caio Jorge, não dá, né? Na moral, não dá, cara, não dá. Ainda bem que o negócio não deu certo. Valeu, tamo juntos. Saudações rubro-negras. Fui.